Bem, arrancar com esta análise é fascinante. O nosso foco recai sobre um documento que, à primeira vista, pode parecer só mais um anúncio imobiliário normalíssimo, certo? Mas, na verdade, esconde uma autêntica tela em branco para um projeto extraordinário. A ideia aqui é transformar a simples listagem do terreno rústico Colorela da Forca numa visão super clara do seu potencial dinâmico e agrícola. Portanto, para quem procura compreender como as características físicas de um espaço se podem traduzir em oportunidades reais de cultivo e de investimento, bem, é exatamente isso que vamos clarificar aqui e agora. Reparem bem nestas palavras. Um terreno fértil, água privativa, o coração do Alentejo. É o tipo de descrição que capta logo a nossa atenção. Quer dizer, quando pensamos no Alentejo, pensamos logo naquelas vastas planícies e, muitas vezes num clima bastante árido. Mas os dados desta análise revelam um cenário completamente diferente. Estamos a falar de uma parcela riquíssima em água, com um solo que está literalmente pronto a dar frutos, e tudo isto situado no centro geográfico e cultural desta região fantástica. É precisamente este apelo mais sensorial e prático que serve de base a tudo o que vamos explorar. E agora, o número que temos mesmo de fixar, 900, sim, 900 metros quadrados de área total. É absolutamente essencial termos a noção exata desta escala antes de avançar. Pensem nisto. Não estamos perante um daqueles latifúndios massivos e incontroláveis, nada disso. É uma escala perfeitamente ajustada, dimensionada para ser gerida de uma forma altamente eficiente. É o que podemos chamar de um espaço no ponto. Amplo o suficiente para termos ali uma bela diversidade agrícola, mas contido bastante para permitir um controle rigoroso e, claro, sustentável. Secção 1. O terreno e seus recursos. Vamos então mergulhar nas vantagens físicas imediatas deste terreno. A fonte destaca 4 pilares que são essenciais. Primeiro, o poço de água privativo. E convenhamos, quem percebe um bocadinho de agricultura sabe perfeitamente que a autonomia hídrica é, sem dúvida alguma, o recurso mais valioso que se pode ter num terreno, não é? Depois, temos a segurança estrutural. A propriedade está totalmente vedada e tem um portão de entrada. A isto junta-se um solo super fértil, ideal para cultivo, e ainda o bónus maravilhoso de uma localização idílica com vista direta para a ribeira. Agora, o que é realmente interessante aqui é ver como a imensa variedade de árvores adultas já existentes se divide em categorias mas tão funcionais. A fonte detalha um pomar que é simplesmente formidável. De um lado temos os citrinos, para garantir aquela vitamina C com laranjeiras, limoeiros e clementinas. No meio, os frutos de caroço e semente, que são uma verdadeira cornucópia. Pesqueiros, ameixeiras, amendoeiras, figueiras, romanzeiras, a lista continua com marmeleiros e nespereiras. E por fim, as árvores autóctones e de sombra, cruciais para o ecossistema local, como os pinheiros, imensos medronheiros, oliveiras. É literalmente um ecossistema produtivo que já está ali, pronto e estabelecido. E a documentação mostra aqui um equilíbrio que é quase perfeito. De um lado, os ativos naturais em estado puro, aquelas árvores maduras de que acabamos de falar, o solo fértil e, claro, a água privativa do poço. Mas depois, do outro lado, temos a infraestrutura humana indispensável, que nos poupa imensas dores de cabeça. Estamos a falar da vedação completa, do portão de acesso e, um detalhe absolutamente crucial para qualquer projeto nos dias de hoje, eletricidade a apenas 100 metros de distância. Ou seja, este balanço significa que o terreno não é só um pedaço de natureza intocável, é imediatamente utilizável e super prático. Seção 2. Localização estratégica no Alentejo. A conveniência geográfica desta propriedade é algo inegável. Olhando para os tempos de viagem, percebemos que estamos a 0 minutos do centro da Vila de Entradas. 0 minutos, o que garante acesso imediato aos bens e serviços mais básicos. Depois, há apenas 10 minutos de carro, chegamos a Castro Verde, perfeito para aquelas necessidades de comércio de maior dimensão. E num raio de 20 minutos, aí chegamos a polos urbanos fundamentais na região, como Aljustrel, Beja e Ourique. No fundo, é ter a tranquilidade rural de um lado e uma rede urbana super conveniente, incrivelmente próxima do outro. O texto base sublinha aqui uma dualidade espacial que é fantástica. Reparem, a parcela situa-se muito por pertinho das moradias de vila, o que é ótimo, porque garante aquela proximidade a uma comunidade vibrante, mas, ao mesmo tempo, fica logo em frente à ribeira. Isto permite contemplar uma vista linda, super serena para toda a região envolvente. Ou seja, não há cá isolamento total e absoluto. É sim uma integração super harmoniosa que oferece a paz da natureza aliada à segurança da vizinhança. O melhor dos dois mundos. Passamos agora à secção 3, Visão para cultivo sustentável. Ora, a documentação indica expressamente que este solo fértil tem toda a capacidade estrutural para albergar projetos agrícolas bem definidos. Existe a possibilidade realíssima de se construir ali uma horta comunitária
Ou, quem sabe, instalar estufas dedicadas à produção controlada de legumes e ervas aromáticas. É daquelas coisas. O espaço simplesmente convida à criação de infraestruturas que podem tanto servir a comunidade local como abastecer mercados especializados de forma contínua. Mas a verdadeira magia acontece quando começamos a olhar para as técnicas de cultivo que a fonte refere. É aqui que entra um conceito formidável, a policultura. Utilizando a fórmula exata do texto, isto trata-se de criar zonas que combinam diferentes camadas de vegetação, especificamente juntar a árvore com a planta aromática com a planta hortícola. Isto não só maximiza a eficiência da terra, como promove uma harmonia ecológica lindíssima, onde plantas de diferentes tamanhos e necessidades colaboram, literalmente, umas com as outras. E para percebermos como é que esta policultura funciona na prática, há um detalhe que é fascinante. Aquelas árvores adultas que já habitam o terreno funcionam como uma gigante mais-valia porque criam sombras naturais. Pensem nisto. No clima quente do Alentejo, este autêntico teto de sombra é vital para proteger as hortícolas mais sensíveis daquele sol direto a pique. E o ciclo natural não fica por aí. As folhas que caem destas árvores transformam-se num tapete natural, criando uma cobertura orgânica no solo que não só retém a umidade, como vai nutrindo a terra sem parar. Portanto, o ponto-chave aqui é casar as culturas certas com este ambiente específico. A fonte sugere exatamente o que plantar para otimizar ao máximo os rendimentos. Por exemplo, cebola e alho, porque são culturas super rústicas que exigem pouca água. Courgette e abóbora, que adoram o calor e têm uma produção tão generosa que, bom, provavelmente vai ser preciso distribuir os excedentes pela vizinhança. O feijão verde, que pode usar as árvores existentes como treliças naturais. Genial, não é? O melão e a melancia, que acham o clima quente do Baixo Alentejo a sua casa perfeita. E claro está a batata doce, que prospera excelentemente sob calor e naquele tipo de sol solto. E chegamos à secção 4, uma oportunidade de investimento. Quando juntamos todas estas peças do puzzle, percebemos que isto constrói uma oportunidade incrivelmente versátil, uma verdadeira via dupla. Num dos pratos da balança, temos este imenso potencial agrícola com a policultura de alto rendimento, as culturas rústicas e a viabilidade de estufas. Mas no outro prato, o texto faz muita questão de sublinhar o forte potencial turístico, graças àquelas vistas super cênicas para a ribeira, à riqueza das árvores e, claro, à proximidade com o património histórico das vilas e cidades à volta. Este espaço grita ecoturismo por todos os lados. É por isso que o documento de origem remata com esta promessa central muito poderosa. Invista num projeto com identidade e retorno garantido. O que temos de reter daqui é que não estamos perante a mera venda de um bocado de terra. O convite é muito mais ambicioso. É para entrar num projeto ativo, um espaço que já tem uma identidade cultural e agrícola muito própria e formada, oferecendo a solidez de um retorno consistente, precisamente por causa desta flexibilidade de uso. E para terminarmos esta nossa análise, bem, fica uma questão para reflexão contínua. Como é que um projeto agrícola inteligente, nestes exatos 900 metros quadrados, pode transformar o coração do Alentejo? Ao longo desta apresentação, vimos que, com os recursos certos, como a água privativa, um bom planeamento em policultura e uma visão que sabe unir a tradição à sustentabilidade, um pequeno terreno pode ter um impacto verdadeiramente imenso. Fica a ideia no ar. Até à próxima análise, com o foco e a curiosidade do costume.